Bom dia, pessoal, tudo bom? A aula de hoje vai ser sobre adição e subtração de frações quando os denominadores forem iguais e quando os denominadores forem diferentes. Então, eu vou iniciar a aula de hoje falando sobre como vou fazer adição e subtração de números racionais da forma de fração quando os denominadores forem iguais. Trago para vocês aqui dois exemplos. Tenho 5 dozeavos mais 3 dozeavos, certo? Então, a primeira coisa que eu vou perceber é que os denominadores são iguais. Quando eu tiver uma adição de frações cujo denominador é o mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o meu denominador e vou somar o meu numerador. 5 mais 3, 8. Então, 5 dozeavos mais 3 dozeavos é igual a 8 dozeavos. Copiei o denominador e somei o numerador. Isso no caso da adição. E se eu tivesse uma subtração? A operação, a forma de realizar essa operação vai ser idêntica. Denominador igual, copio o denominador, só que agora, ao invés de eu somar, eu vou subtrair os numeradores. 10 menos 4, 6. 10 sétimos menos 4 sétimos é igual a 6 sétimos. Então, qual que vai ser a minha regrinha? Quando os denominadores forem iguais e eu tiver uma soma, eu vou copiar o denominador e somar os numeradores. Quando os denominadores forem iguais e eu tiver uma subtração, eu vou copiar o denominador e subtrair os numeradores. É o que está sintetizado nesse parágrafo. Na adição ou subtração de frações com denominadores iguais, isso vale ressaltar, essa regra só vale para quando os denominadores forem iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e mantemos o denominador. Vou trazer aqui um outro exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho um copo que ele está dividido em partes iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este copo está dividido em 9 partes, das quais 3 partes das 9 eu coloquei leite. E 1, 2, 3, 4 partes das 9 eu coloquei água. Quanto que eu tenho de líquido no total nesse meu copo? Então, eu vou somar o quanto que eu coloquei de água mais o quanto eu coloquei de leite. Eu coloquei de água 4 nonos. E de leite, 3 nonos. Vejam, os denominadores são iguais. Logo, eu vou copiar o meu denominador e vou somar o meu numerador. 4 mais 3, 7. E eu consigo perceber isso visualmente olhando o desenho também. Tudo bem? Então, eu consigo contar. Quantas partes eu tenho de líquido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 partes das 9 divisões. Uma outra pergunta que eu poderia me fazer é, se eu tenho 7 nonos de líquido, quanto que eu tenho de parte vazia, que eu poderia colocar ainda mais líquido, certo? Então, eu faria o total menos o que eu tenho preenchido. Para representar o total, eu tenho que um copo inteiro. Uma outra forma de eu representar um inteiro, nesse caso, seria 9 nonos. Porque toda fração é uma divisão. Se eu dividir 9 dividido por 9, eu tenho um inteiro. Então, se ele estivesse preenchido na sua totalidade, ele não está dividido em 9 partes iguais. Se ele tivesse 9 partes preenchidas, seria 9 preenchidas das 9 totais. Por isso que 9 nonos é igual ao inteiro. Então, o inteiro menos o que eu preenchi de líquido, que é 7 nonos. Então, eu tenho uma subtração de frações com o mesmo denominador. Então, eu vou copiar o denominador e vou subtrair os numeradores. 9 menos 7, 2. Então, eu tenho 2 nonos vazio nesse copo que eu ainda posso preencher.
E mais uma vez eu consigo ver isso aqui visualmente no meu desenho. Tenho duas partes das 9 que está vazio. Então, todos esses exemplos são para soma e subtração de frações com os denominadores iguais. Na próxima parte da aula, nós vamos ver como realizar essas operações quando eu tiver denominadores diferentes. E turma, na primeira parte da aula, nós vimos como fazer soma e subtração de frações com os denominadores iguais. Agora a gente vai fazer as mesmas operações com os denominadores diferentes. Eu vou usar duas diferentes estratégias. Eu vou pegar o menor múltiplo comum e eu também vou fazer utilizando as frações equivalentes. E aí vocês podem resolver da forma que vocês acharem mais conveniente. Então, a primeira forma que eu vou resolver vai ser utilizando o menor múltiplo comum, certo? Então, eu vou aqui tirar o menor múltiplo comum entre o 9 e o 12. Qual que é o menor número primo que divide o 9 ou o 12? É o número 2. O 9 não é divisível por 2, então eu vou copiar. O 12 é 12 dividido por 2, 6. Posso continuar dividindo por 2? Posso. 9 copia. 6 dividido por 2, 3. Posso continuar dividindo por 2? Não. O próximo número primo que vai dividir um destes números é o número 3. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Posso continuar dividindo? Posso. Pelo número 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui 1 eu vou copiar. Quando eu terminei, quando eu chego aqui no 1,1, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os números primos. Então, eu vou chegar e vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Estou fazendo isso para encontrar o meu novo denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o meu novo denominador não é 12, não é 9, é o número 36. Então, eu vou fazer uma operação para encontrar os numeradores. Eu vou sempre pegar o novo denominador, dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Eu vou fazer as operações aqui, mas vocês, quando estiverem resolvendo, podem fazer de cabeça já. Eu vou pegar o 12 e dividir o 36 e dividir pelo 12. 36 dividido pelo 12 dá 3. 36 dividido por 12, 3. O resultado, vezes 5. 3 vezes 5, 15. E esse resultado eu vou colocar aqui em cima. Não é o mais? Vou colocar o sinalzinho de mais aqui. Se fosse menos, eu ia colocar o sinal de menos aqui. Agora eu vou para minha outra fração. Divido pelo de baixo e o resultado multiplico pelo de cima. 36 dividido por 9. Eu vou pegar 36, divido pelo 9 e dá 4. E o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 4 vezes 3, que dá 12. Coloco o 12 aqui. Então, eu sempre divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. 15 mais 12, 27. E o denominador? Copia. Simples assim. Já somei as minhas frações, né, com os denominadores diferentes. E aqui não importa, aqui eu tenho duas, poderia ter 3, 4, 5, 6 frações. A única diferença é que aí eu teria que colocar os 3, 4, 5, 6 denominadores aqui para tirar o menor múltiplo comum entre todos eles. Agora vamos para uma outra estratégia que é utilizar a fração equivalente. Então, pegando uma outra forma de resolver, 5 dozeavos mais 3 nonos. Certo? Então, vamos esquecer essa primeira forma de fazer e vamos lembrar no conjunto dos múltiplos, né? Então, o número 36, ele faz parte dos múltiplos tanto do 9 como do 12. Se eu fosse pensar no múltiplos do 9, eu tenho quem? 0, 9, 18, 27, 36. Se eu for pensar nos múltiplos do 12, eu vou ter quem? 0, 12, 24, 36.
Então, 36, ele é um múltiplo comum entre esses dois números. Então, eu posso pensar da seguinte forma, que número vezes 9 vai dar 36, vezes 4. Que número vezes 12 eu vou conseguir obter o 36, vezes 3. 12 vezes 3 é 36 e 9 vezes 4 é 36. E aí eu cumpro o meu objetivo, que é ter os denominadores iguais. Lembrando que para eu ter uma fração equivalente, tudo que eu faço no denominador, eu preciso fazer no numerador. Então, vezes 4 vezes 3, certo? Então, o que eu estou fazendo? Estou encontrando frações equivalentes. 5 vezes 3, 15. 12 vezes 3, 36. Mais 3 vezes 4, 12. 9 vezes 4, 36. Veja, só fazendo um paralelo com frações equivalentes. Posso falar que 5 dozeavos é uma fração equivalente a 15 36avos. Assim como 3 nonos é equivalente a 12 36avos. E aí eu consegui o meu objetivo, né? Que era deixar os denominadores iguais. Então, tem uma soma de duas frações com os denominadores iguais. O que eu vou fazer? Copiar o denominador e vou somar o numerador. 15 mais 12, 27. E aí eu percebo que eu obtive o mesmo resultado de duas formas diferentes. Então, aqui eu primeiro tirei o menor múltiplo comum, depois dividi pelo de baixo, o resultado eu multipliquei pelo de cima, e aqui eu encontrei a fração equivalente. Vamos supor que eu não consiga lembrar de tão bate-pronto que estes números vai ser múltiplo, qual que é o múltiplo comum? Qual que é uma outra estratégia que eu posso estar utilizando também? Então, uma outra forma de fazer tenho 5 dozeavos para somar com 3 nonos. Eu posso trocar os denominadores para encontrar frações equivalentes. Então, esse 9 eu vou fazer vezes 12 e esse 12 eu vou fazer vezes 9. Propriedade comutativa da multiplicação. 12 vezes 9, 9 vezes 12, eu vou obter o mesmo resultado. E tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima também. Certo? Então, agora eu vou encontrar as frações equivalentes. 5 vezes 9, 45. 12 vezes 9, 108. Mais, só copio o sinal. 3 vezes 12, 36. 9 vezes 12, 108. Novamente, eu tenho denominadores iguais. Quando eu tenho uma soma de frações com os denominadores iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou copiar o meu denominador e vou somar os meus numeradores. 45 mais 36. 45 mais 36 vai dar 81. Aí você vai falar assim, mas professora, o meu resultado tinha dado 27 sobre 36 e você está com o resultado de 81 sobre 108. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a simplificação de frações. Ou seja, eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Certo? 81 dividido por 3 é 27. E 108 dividido por 3 é 36. Então, consegui chegar no mesmo resultado, de uma outra forma, certo? Então, aqui a gente ainda conseguiu retomar alguns conceitos, né? Eu dividindo por 3, eu encontrei o quê? Eu fiz uma simplificação de fração e encontrei uma fração equivalente. Então, 81 sobre 108 e 27 sobre 36 são frações equivalentes. Gente, todas essas três formas são diferentes formas de você resolver uma soma ou uma subtração de frações com denominadores diferentes. Vocês podem fazer da forma como preferirem. Eu, Juliana, particularmente prefiro essa, eu acabo fazendo mais rápido, mas não importa. Qualquer uma das três formas que você fizer vai dar certo e qualquer dúvida a gente conversa na próxima aula. Até mais!